E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está aqui para falar do VSLH11, que divulgou mais um relatório gerencial e no último pagamento ele aumentou os seus proventos. Então muita gente está perguntando o que está acontecendo, será que o fundo começou a melhorar? A gente vai falar tudo nesse vídeo aqui e se esse conteúdo te ajudar, é claro, se você puder me ajudar também, deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e se você quiser pode deixar um comentário aqui pra gente. Pessoal, o VSLH, né, como vocês bem já sabem, ele está passando por problemas com inadimplências, tá? Ele está com bastante problema, mas no último pagamento que está chamando a atenção do pessoal é isso aqui. Ele pagou 1 centavo a mais. Aí você pode pensar, nossa, mas 1 centavo, o que que faz diferença? 1 centavo para um fundo que está custando aí na casa dos... agora ele está R$4, mas ele estava até menos... Faz muita diferença, olha só, ele saiu aí da casa do 0,93 para a casa de 1,15% de dividend yield. Claro que esse dividend yield é considerando a cotação atual, tá, pessoal? Então, sim, aumentou bastante. Mas será que isso aqui vai permanecer nos próximos pagamentos? Será que ele vai aumentar? Como é que será que vai ficar isso? E é para isso que a gente está aqui, né? Para ler o último relatório do mês de outubro que ele divulgou recentemente, tá, pessoal? Olha só, ele divulgou aqui no dia 5, hoje é dia 7, então nós já estamos aqui para falar dele. Sem mais enrolações, então, vamos aqui para o relatório. Deixa eu só mostrar a cotação bem rapidamente, que o fundo, olha só, ele aumentou, né, de forma repentina. Então aqui, por exemplo, no dia 13 de novembro, ele estava aí 3,50 mais ou menos, no dia 20, ele estava na casa dos R$4,40. Claro, depois ele voltou a cair um pouquinho, agora está na casa dos R$4,10, mas de qualquer forma o mercado se animou, né, com essa alta, tá? Então ele anunciou aí a data com no dia 8, inclusive amanhã provavelmente vai ser a data com dele, tá? Então se porventura você quiser adquirir aí, você pode adquirir até amanhã, que você provavelmente vai receber os próximos proventos. Ou é hoje ou amanhã, tá? Provavelmente amanhã, então ficar de olho nisso aí. Beleza, vamos para o relatório. Pessoal, o fundo, né, como eu já falei, ele está com problema de inadimplência. Então vamos ver se tem alguma informação aqui que a gente consiga entender que o fundo está melhorando, né? E para isso a gente tem que dar uma olhada boa aqui, principalmente no comentário do gestor. A base de cotistas dele não é uma base tão grande, né, quase 90 mil, mas é um fundo interessante, um fundo relevante aí na nossa bolsa, tá? Então a gente precisa olhar com carinho para ele. O fundo, ele cobra uma taxa de performance que muita gente questionou, o fundo tá, né, passando aí por problemas, como é que fica? Normalmente ele não vai cobrar, né, porque se ele está passando por problemas, ele está distribuindo pouco, ele não vai cobrar essa taxa de performance. Então é assim que funciona, tá? Nem sempre você tem que pagar ela. Comentário do gestor. O Versalhes, né, distribuiu aí 4 centavos por cota de dividendos referente ao resultado do mês de outubro. Nesse mês de novembro é no próximo relatório que a gente vai ver, tá? Representando um yield aí de 0,38 sobre a cota patrimonial encerrada em R$ 10,41. E de 1,23% sobre a cota média de ingresso no mês, de R$ 3,26. Então esse foi o preço de fechamento quando ele distribuiu esse valor de 4 centavos, tá? Em outubro não houve negociação de ativos, isso aqui é importante, tá? Então, da onde ele está tirando esse 1 centavo? Se não houve negociação, se provavelmente aqui a gente vai ver que os ativos dele continuam inadimplentes, de onde ele está tirando isso? Vamos entender. A receita apurada em regime de caixa dos CRIs no mês é explicada pelo não recebimento das operações inadimplentes. Então, continua inadimplente. Em 10 de outubro, foram realizadas as AGTs dos CRIs GPK2 e Brasil Parques, né? Isso aqui a gente já viu no próximo relatório, a gente com certeza vai ver também essas informações. Bom, continuando aqui, pessoal, aqui é importante, ó, dessa forma, do patrimônio líquido total do fundo referente aos CRIs, 5,6 são operações com pagamentos em dia. Então, pouquíssimas operações estão com pagamentos em dia. 34,2 representam operações com pagamentos em prazo de carência e 40% estão inadimplentes, aguardando renegociação das partes, tá?
Então sim, o fundo ele está bem complicado, só 5,6% estão com pagamentos em dia, né? A gente tem que acompanhar todos os relatórios aí para ver se esses números vão melhorando, porque tá muito pouco, né? Então, o que o fundo está fazendo para poder distribuir? Ele está queimando caixa. Vamos olhar aqui na demonstração de resultado de exercício do fundo para tentar entender. A gente tem então aqui o regime de caixa e o regime de competência, barra contábil, tá? Aqui no regime de caixa, pessoal, a gente pode ver que o fundo, ele gerou aí um total de receitas do regime de caixa, né, muito próximo aí com os meses anteriores. Foi um pouco menor aí que julho e agosto, mas foi muito próximo a setembro. Então, segue mais ou menos essa mesma linha, tá? Em relação aí ao resultado, também segue, né, a mesma linha, afinal as despesas também continuam estáveis, só que olha só que interessante, né, o fundo ele está queimando, né, está queimando caixa, então a gente pode ver aqui a variação da reserva de lucro caixa, ela está negativa, ou seja, a reserva de lucro caixa acumulada está cada vez maior, né, quase aí, não sei se vai chegar nos 30 milhões, mas está em 29 milhões e 370 mil. Então, o fundo está queimando caixa. Apesar dele ter caixa, bastante caixa, a gente vai ver isso também, mas a gente sabe, né, que uma hora a mina seca, então é uma coisa preocupante. E se o fundo não está aumentando receita, não tem expectativa de melhoria nessas operações que estão inadimplentes, é complicado, né, o fundo ficar aumentando, mesmo que seja 1 centavo a mais por cota, tá? Então, eu não sei qual a estratégia do fundo, né? Pode ser que aí como a gente está se aproximando de final de fechamento, sempre falo isso, né? Final de fechamento aí de semestre, dezembro, julho, enfim, são meses aí que normalmente acontece talvez alguma mudança para melhor, né? Então talvez seja isso que o fundo está esperando, né? Essa expectativa de melhora, porque fechamento de semestre pode acontecer isso, tá? Bom, aqui no regime de competência segue a mesma coisa, né? A gente viu aí 4 centavos por cota, teve um aumento de 1 centavo. Aqui a gente está vendo o dividend yield em relação à cota patrimonial, que foi de 0,38, é muito baixo, né? Mas para quem, por exemplo, vai entrar no fundo agora, tem que considerar o dividend yield atual, né? Porque você está comprando a cota no preço que ele está agora, né? Na casa aí dos R$ 4,10, tá? Então é isso, pessoal. A rentabilidade do fundo, né? A gente pode ver que é uma rentabilidade que foi decaindo com o passar do tempo, apesar de que o fundo ele sempre foi aqui uma queda, mas foi meio que andando de lado desde o seu IPO. Claro que depois que houve aí esse problema de inadimplência, né, aí sim, de fato, ele caiu bastante, tá? Mercado secundário é o que eu acabei de falar para vocês, né, o fundo vem caindo bastante e a gente não tem uma perspectiva de melhora. Pelo menos não por enquanto, não nesse relatório, né? Eu não vejo isso. A carteira dele, por tipo de ativo, ele tem então 80% CRIs, 10% em fundos e 6,5% em caixa. Como eu falei, ele tem um bom caixa, né? Mas isso vai sendo queimado. Como que vai ficar quando esse caixa for acabando, né? Então, é complicado o fundo distribuir mais do que ele pode. Por setor, aqui, pessoal, eu sempre falo isso, né? Eu acho que é sempre bom destacar. O fundo, ele investe em setores arriscados, né, em setores cíclicos, em setores que muitas vezes demandam aí de uma necessidade constante de capital de giro, tá? Então, hotelaria, residencial, né, até comercial mesmo e lazer, são setores que demandam aí de uma necessidade de giro, tá? E são cíclicos, e são muito sensíveis, tá? Qualquer coisa que acontece, qualquer coisa não, né? Mas assim, pandemia veio, às vezes o pessoal fica mais sem dinheiro, ou às vezes acaba tendo algum tipo de crise, algum tipo aí de problema econômico no nosso país. As pessoas vão deixar de ir para um hotel, vão deixar sei lá, de fazer um lazer para poder sobreviver, né? Então a pessoa vai comer, ela vai pagar ali as contas dela, ela vai pagar o aluguel, e normalmente o lazer ele fica por último em casos extremos, então sim, é um setor mais sensível, melhor dizendo, né? Em relação à alocação, bom, aqui de resto, pessoal, né, como está inadimplente, a gente vai olhar isso daqui, mas a gente espera que o fundo fique com operações adimplentes, senão não adianta nada. Ele é indexado em sua maioria pelo IPCA, tanto é que ele cobra taxa de performance indexada ao IPCA, tá? Então isso é normal. E tem uma boa parte aqui pelo IGPM também. Aqui nas classes, a maioria é sênior e outra parte aqui subordinada. E tem um pouquinho de mezanino e único aqui, única em outras partes menores, tá?
Segmento, multipropriedade. Esse segmento é arriscado, né? Normalmente aí lazer, hotelaria faz parte desse segmento, tá? Multipropriedade. Corporativo também, né? Tem ali seus riscos, mas eu diria que é menos, tá? Agora, loteamento, shopping também aí são um pouquinho arriscados, mas que também podem gerar um resultado interessante. É normal, tá, pessoal? Aqui eu tô falando assim, é arriscado, mas vocês sabem que quanto maior o risco, normalmente, né, maior o retorno, ou também maior o retorno negativo, né? É o que a gente está vendo aqui. Então, faz parte da estratégia do fundo, a gente tem que conviver com isso. Em relação ao portfólio de CRIs, a gente pode ver que a grande maioria, principalmente os que têm o maior peso aqui no patrimônio do fundo, né, estão inadimplentes. Tem poucos aqui que estão adimplentes, que são os verdes, tá? E, inclusive, alguns, né, tem alguns poucos aqui para cima que estão adimplentes, mas a maioria está aqui para baixo, ou seja, representam uma parcela pequena do patrimônio. Então, quando a gente junta isso aqui, a gente vai ver que dá aquele 5, qualquer coisa que a gente viu no começo do vídeo, tá? Então, é complicado. Pessoal, de resto, né, aqui alguns fundos que ele tem na carteira, né, ele tem um lote e tem o XBXO aqui, também é um fundo mais ou menos, né, eu diria. Então, é isso, né, sobre o VSLH, não tem muita coisa que justifica aí esse aumento, tá? Eu acredito que o que a gente pode entender em relação a esse aumento seria uma perspectiva que o fundo está tendo, né, que toda a equipe de gestão, administração, enfim, está tendo, que vai melhorar, né? Então, por isso que eles estão antecipando esse aumentozinho aí, por mais que seja de 1 centavo, eles estão antecipando esse aumento no pagamento de proventos, tá? Claro, não sei, pode ser isso, pode ser, ou também não pode ser nada disso. Então, comenta aqui a sua opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.